Boa tarde, turma. Tudo bem? Boa tarde, turma do sétimo ano. Tudo bem? Esse vídeo eu estou disponibilizando para todos vocês para trazer um reforço antes da avaliação. Turma do sétimo ano, né? A gente vai estar fazendo um resumo, certo? Referente às aulas que foram passadas, né? Eu estou recentemente com vocês e o assunto que eu abordei e que o professor anterior não conseguiu abordar e vai estar, inclusive, dentro da prova, né, é as reformas religiosas, né, as transformações da fé e da sociedade no período da Idade Média. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, eu acho um assunto de extrema importância, né? E aí eu queria, de fato, que vocês prestassem atenção referente à aula, porque o assunto da prova vai ser o assunto que a gente vai estar repassando em revisão. Lembrando a todos vocês que eu não vou cobrar de vocês nada mais do que eu passei referente aos materiais abordados, certo? Hoje é 27, né, do 10 de 2025, o assunto que a gente vai estar fazendo esse reforço é reformas religiosas, tá bom? E qual é o objetivo desse assunto em si? A gente vai falar um pouquinho do compreender o contexto histórico, o contexto social, o contexto político, né, que levou às reformas religiosas, reconhecendo as principais figuras e ideais desse movimento reformistas, que teve como expoente Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Esses indivíduos, eles trouxeram a reforma nesse período. Também vamos analisar as consequências religiosas, culturais e políticas da reforma e também da contra-reforma. E adicionarmos também a estimular a reflexão crítica sobre o que é liberdade de pensamento, tolerância religiosa e o impacto da fé na sociedade a qual a gente está inserido. Certo? Bom, eu peço que vocês prestem atenção. O assunto é fácil, né? É um assunto que, de fato, a gente começa a compreender a influência, inclusive, da sociedade brasileira, né? E vai ser assunto de prova. Por exemplo, a gente sabe que no século XVI, a Igreja Católica, ela exercia, digamos, um grande poder espiritual, como até hoje. Mas, na Idade Média, ela tinha muito mais força que nos dias atuais. Então, a Igreja Católica, ela exercia um grande poder espiritual, um grande poder político. Por quê? Porque até então, o poder espiritual com o poder político era uma coisa só, certo? E essa influência da Igreja Católica era muito forte na Europa. Porém, como toda ideia, né, e como toda tese, sempre existe o contraditório. Vocês estão entendendo? Por exemplo, a gente vê ao longo da humanidade, a gente vê que existe aquelas pessoas que acreditam em Deus e existe o contraditório daquelas pessoas que não acreditam. Existem aquelas pessoas que são de direita e, em contrapartida, tem pessoas que são de esquerda. Existem pessoas que são a favor do aborto e pessoas que são contra o aborto. Então, sempre existe o contraditório ao longo da história da humanidade. Não existe uma verdade absoluta se a gente pegar na perspectiva histórica, certo? Então, da mesma forma que a igreja ela trazia o poder espiritual, a fé, existia o contraditório. Aqueles que não admitiam a fé como um poder factual e admitiam a razão. A gente vai ver que a questão da ideia racional, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que é muito forte também. Então, muitos fiéis e pensadores do tempo começaram a criticar também a igreja pelas práticas e venda de indulgências. Eu expliquei na última vez que indulgências, né, indulgências seriam, vamos dizer, o que a gente pode categorizar como indulgência, né? Indulgência seria, digamos, objetos de adoração, objetos que os líderes da igreja diziam que se o indivíduo adquirisse alguma indulgência, ele obtinha, na realidade, a salvação, ele obtinha o perdão dos pecados. Então, eram objetos sagrados, considerados pela igreja, mas esses objetos sagrados, né, de fato, chamados de indulgências, né, eles começaram a ser, digamos, uma moeda de troca para a igreja. Eles começaram a vender a salvação. O indivíduo tinha cometido diversos pecados, segundo a perspectiva dogmática da igreja, e aí ele comprava uma indulgência e ele era perdoado dos seus pecados. Então, esses objetos de adoração, muitas vezes objetos de culto, né, e objetos que eram santificados, vamos dizer assim, eles começaram a ser a moeda de troca para a igreja.
E esses pensadores, esses indivíduos que eram mais racionais ou que tinham uma outra perspectiva religiosa, mas que estavam ali, onde a igreja era o poder maior, eles começaram a criticar a igreja por vender a salvação. Entendeu? E foi considerado que a igreja ela vendia a salvação por meio das indulgências. Então, começou a existir o que dentro da igreja tradicional? Começou a existir a corrupção do credo, ou seja, dos líderes religiosos e o acúmulo de riqueza. Ora, a gente observa que a mensagem do próprio Jesus seria o quê? A mensagem do próprio Jesus é a paz, o amor, o desapego aos bens materiais, certo? A gente observa tudo isso. E o que a gente evidencia a partir desse momento que a igreja ela começa a vender esses objetos de adoração, esses objetos santificados para obter alguma vantagem? Corrupção, né? E o acúmulo de riqueza, uma ação totalmente oposta ao que o próprio Jesus pregava em suas mensagens na Bíblia e na mensagem que ele deixou para os cristãos. E esse cenário de insatisfação, ele coincidiu com as transformações que foram trazidas pelo Renascimento e pela a invenção da imprensa, né? A invenção da imprensa, o Renascimento, com aquelas ideias do, digamos, do humanismo, as ideias aonde a razão sobressai sobre a fé. Dá para entender? A invenção da imprensa, porque até então, quem só poderia ler as escrituras era o clero, eram os líderes das igrejas, eram aquelas pessoas que faziam seminários, né? Eles, além de ter um conhecimento profundo das escrituras até então, eles eram um dos poucos ao longo da Idade Média que poderia estudar, né? O povo mais simples, ele não tinha essa opção. Então, observe, essa junção da igreja, né, se misturando com a questão dos interesses, digamos, dos interesses materiais, ela nunca foi agradável, principalmente para os fiéis sinceros. Só que nesse mesmo tempo, no século XVI, como eu já falei, houve as transformações trazidas pelo Renascimento e pela, digamos, a invenção da imprensa. Por quê? Porque antigamente eram os manuscritos, os papiros, que a igreja tinha acesso, ela tinha posse. Quando há a invenção da imprensa, de fato, né, o que de fato acontece a partir de então? Os livros, inclusive a Bíblia, para quem não sabe que Bíblia é um conjunto de livros, certo? Biblos, vem do grego biblos, que é conjunto de livros, né? Começa a se distribuir a Bíblia para os fiéis, ler, entender e começar a aprender. E aí começa o questionamento, porque a partir do momento que você começa a ler a Bíblia e você entender, cada pessoa pode ter a interpretação pessoal referente ao que está escrito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Junto com isso, como eu falei, veio a ideia do Renascimento, do humanismo, né, no século XVI, que era a ideia onde se colocava a razão acima da fé. E essas ideias circulavam na Idade Média. E fora a corrupção também da igreja, entendeu? Um dos, digamos, revolucionários foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia do latim para outra língua. Martinho Lutero foi um indivíduo que fez essa contribuição para a história, vamos dizer assim. Então, a Bíblia até então era um tipo de livro, né? Até então não era livro de fato, era papiro, manuscrito, etc. E ela se torna livro a partir da invenção da imprensa, né? Que esses papiros começam a ser compilados e colocados tudo em um livro e dividindo o Velho e o Novo Testamento, entendeu? E aí, com a invenção da imprensa, possibilitou essa distribuição em massa. Então, esses fatores que eu citei para todos vocês contribuíram para as reformas religiosas que aconteceram no século XVI. Esses conjuntos de movimentos que questionaram, inclusive, a autoridade da igreja na época, a autoridade da igreja romana, né? E propuseram, inclusive, uma nova forma de interpretação bíblica, uma nova forma de viver, uma nova forma de fé dentro da perspectiva cristã. Então, tivemos um dos revolucionários, que foi o Martinho Lutero, que ele é alemão. Ele criou as 95 teses, que são críticas, né, em 1517, críticas aos dogmas da igreja, esses dogmas que, de certa forma, segundo ele, tinha muita coisa que não eram interpretadas de forma literal ao que, de fato, dizia a própria Escritura. Então, vocês observam que as traduções, né, e a invenção da imprensa, ela possibilita essas diversas interpretações, questionamentos, que até então não existia. Né? Não existia esse questionamento. Só foi possível a partir da invenção da imprensa.
e as 95 teses de Lutero fixadas na porta da igreja de Wittenberg, que criticava não só a postura da Igreja Católica até então, mas, segundo ele, alguns erros interpretativos da Bíblia. E a crítica de Lutero também era mais, vamos dizer, avassaladora à venda de indulgência, ao luxo que ele observava, por exemplo, da igreja, do clero, dos líderes da Igreja Católica. Martinho Lutero era um teólogo alemão, certo? Só para que vocês tenham essa compreensão. Entende? Então, aconteceu isso. Então, ele era contra a venda de indulgência, contra o poder papal, porque muitos cargos de papas eram comprados. O luxo avassalador dos líderes da Igreja Católica, onde a mensagem de Jesus dizia para não se apegar aos bens materiais, e a Igreja Católica ela vinha em contrapartida com uma posição totalmente diferente da mensagem de Jesus. Então, os princípios de Lutero seriam o quê? Somente a Escritura, certo? Que pode trazer a verdade, somente a fé e somente a graça. E qual foi, digamos, as consequências desses questionamentos de Lutero? A divisão da cristandade e a criação do luteranismo, que a gente evidencia hoje como o protestantismo. Protestantismo, os evangélicos, eles começam a existir a partir desse questionamento de Lutero, né, referente à Igreja Católica. Tivemos também na Suíça e França a reforma calvinista. O líder dessa reforma era João Calvino. Quais eram as ideias centrais de João Calvino? Primeiro, João Calvino defende a predestinação, a disciplina moral rígida e trabalhos como sinal de salvação, ou seja, de obras. Trabalha em prol do seu próximo. Qual foi a influência de João Calvino? A influência de João Calvino foi até então o que circulava em seu meio, ou seja, o espírito capitalista e o protestantismo do norte da Europa. Então, João Calvino trouxe já uma outra interpretação da Bíblia, né? E existiu a questão da reforma. Então, houve também outro indivíduo na Inglaterra chamado Henrique VIII. Quais foram os motivos de Henrique VIII ele destituir da Igreja Católica, da Igreja Romana? Bom, foi o fato de o Papa recusar e anular o seu casamento. Como o João, no caso o Henrique VIII, ele queria ter descendente e a esposa dele não poderia ter, ele foi casar com outra mulher e a igreja não queria isso, de acordo com as interpretações tradicionais da Bíblia. E aí, ele, chateado, ele rompe com a Igreja Católica e cria o que a gente chama da Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana como rei, como chefe supremo. Ou seja, a Igreja Anglicana hoje, ela se separa da Igreja Católica tradicional, e quem comanda a Igreja Anglicana, na realidade, é o rei da Inglaterra, né? É basicamente isso. Mas, se você for numa igreja anglicana, você vai observar a seguinte coisa. É muito semelhante à Igreja Católica, inclusive nos seus rituais. Muito parecido, entende o que eu quero dizer? Inclusive, o líder que fica na frente, ministrando a palavra de Deus, ele tem a vestimenta quase idêntica à do padre. Entende? Então, quais foram esses revolucionários? Foi Henrique VIII, né? Foi João Calvino e Martinho Lutero. Entende? Então, esse foi uma das situações. Então, vocês aí, do outro lado, vocês coloquem aí na página 182, certo? Que evidencia o que eu estou falando aqui, né? Vocês observam um trecho do livro de vocês, a seguinte coisa, que ele fala na página 182 e 328, né? 327 e 328, diz assim: o humanista holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, defendia a interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade do intermédio do clero em uma religião com rituais complexos. Vocês observam aqui, então, começou a surgir vários revolucionários. Martinho Lutero, João Calvino, né, Henrique VIII, aqui agora vem Erasmo de Roterdã. Por quê? Porque essas ideias iluministas, elas começaram a ter muita influência na Idade Média. Entendeu? E muita escrita também de corrupção da própria igreja. Então, a gente tem que evidenciar esse tipo de coisa, né? E aí, para a igreja querendo, de fato, não perder a influência no mundo ocidental, ela cria o que a gente chama de contra-reforma. A igreja vai criar, de fato, um movimento chamado contra-reforma.
né? Existiam também alguns outros movimentos, antes de falar sobre esse assunto, que é o anabatismo, que os anabatistas não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, né? Pois acreditavam que somente com uma idade adulta é que eles poderiam ter consciência de tomar o caminho que desejassem. Tem o juigicanismo, que é a doutrina que se caracteriza por contrariar muitos rituais católicos, por exemplo, como celebração de missas, culto a imagens dos santos. Eles são contra esse tipo de postura da Igreja Católica. Além disso, eles afirmavam que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. E aí você vê esses movimentos que começaram a existir, né, basicamente nesse período do século XVI, né, pela Igreja. A Contra-Reforma, na realidade, foi que, a partir do momento que começou a surgir esses movimentos de revolucionários, as ideias iluministas, a corrupção da Igreja, houve uma reunião por parte dos próprios líderes da Igreja Católica de manter os seus fiéis junto à Igreja. Então, eles criaram o que se chama a Contra-Reforma, ou seja, o alto clero da Igreja Católica. Ele iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pelos revolucionários e pela Reforma Protestante. E esse movimento ele começa a ser chamado de Contra-Reforma. E aí, por que isso? Porque esses revolucionários começaram a ter uma certa aceitação, certo, da população, do povão em si. Então a Igreja Católica ela foi obrigada a criar esse movimento chamado Contra-Reforma. E aí eles criam, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus, que é os jesuítas. Os jesuítas, eles começaram a pregar a palavra para os negros, para os índios. Você observa isso muito ao longo da história, né? Formulado também nesse período que a gente chama de Concílio de Trento, certo? Eles formularam o que a gente chama Concílio de Trento. Mas antes, o que era a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsável por difundir os princípios definidos da Contra-Reforma. E os membros eram chamados de jesuítas. Eles eram, vamos dizer, encarregados de promover o que a gente chama de catequese, participando de missões evangelizadoras de diversas regiões da Europa e parte especificamente, inclusive, da América e da Ásia. Então, esse movimento foi importante, né? E o Concílio de Trento ele foi estabelecido, né, de fato, por esses líderes religiosos da Igreja Católica contra as ideias do que a gente chama do revolucionário, né, do, digamos, rebelde Martinho Lutero, né? Esses membros eles começaram a fazer uma maquiagem, né? Lá, Martinho Lutero vinha com as críticas contra indulgências da Igreja Católica, a venda de indulgências. E esse concílio, feito pelos líderes religiosos da Igreja Católica, eles ratificaram, não, as indulgências vão continuar existindo, porém sem vendê-las. Ou seja, até então, a Igreja cobrava pelas indulgências. A partir desse concílio de Trento, as indulgências não foram cobradas. Entendeu? Não foram cobradas. Só que esse movimento, pessoal, de Contra-Reforma foi bem complicado. Eu tenho que falar que foi bem complicado. Houve intolerância de todos os lados. Por quê? Porque a Igreja Católica se viu perdendo membros. Vocês entendem o que eu quero dizer? A Igreja Católica, ela se viu perdendo membros. E a partir desse momento, ela começou a tentar trazer de volta para a Igreja esses membros que até então eram fiéis, assíduos, e saíram da Igreja por conta desse movimento protestante, desses revolucionários, entre eles o Martinho Lutero. E aí o que a Igreja Católica começou a fazer? Começou a criar um tribunal chamado Santo Ofício, que de santo não tem nada, né? O Tribunal de Santo Ofício ele começou, para vocês terem ideia, a ser chamado da Inquisição, que todo mundo sabe, onde órgãos da Igreja Católica, que foram criadas no século XIII para combater o paganismo e as heresias. E no século XVI e no século XVII, principalmente entre Portugal e Espanha, a Inquisição foi usada pela Igreja, principalmente a Igreja, para acusar e condenar as pessoas por não seguirem o catolicismo. Então virou uma indústria do medo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Virou uma indústria do medo. Onde que se você não seguisse a Igreja Católica, você era queimado no fogo. Você teria que passar pelo Tribunal de Santo Ofício, que foi chamado de Inquisição. E você poderia ser excomungado ou você ter a penalidade de ser morto de forma extremamente violenta. E quais eram os principais alvos nesse período? Só para que vocês compreendam. Qual era o principal alvo, né? Especificamente da Igreja Católica?
o principal alvo eram os cristãos novos, ou seja, pessoas que até admitia os dogmas cristãos, mas não eram católicos. Eram indivíduos praticantes do judaísmo. Esses eram alvos da própria Igreja Católica. Indivíduos que eram praticantes do islamismo, que eram inclusive recém-convertidos ao catolicismo. Então, eles eram acusados de manterem, de fato, suas crenças em segredo, porque se porventura a igreja descobrisse, eles eram perseguidos. Outros indivíduos que eram perseguidos pela própria igreja eram indivíduos que praticavam a alquimia, indivíduos que praticavam a astrologia, que todos esses indivíduos que tinham esse tipo de prática eram considerados pagãos. Ou seja, tudo que de fato não era permitido ou não fosse dos dogmas da Igreja Católica era considerado heresia, era considerado paganismo. E aí vinha o Tribunal do Santo Ofício e ou trazia a ferro e fogo uma penalidade para o indivíduo ou o excomungava, né? Se ele fosse cristão até então, excomungava. Então, houve muita tortura por conta da Igreja Católica. Muita tortura. Pessoas foram vítimas de calúnia, de difamação. Era comum pessoas serem acusadas de heresia pela igreja, sem às vezes ter um julgamento justo, certo? Houve muita tortura, muita morte, e mortes que não são mortes simplórias. Eram mortes de fato que era tirar os órgãos genitais, amarrar no bico do peito digamos, um peso e depois puxar com toda a força. Colocar, vamos dizer, ferro nas nádegas do indivíduo e matá-lo pela dor, que era colocar aquele ferro quente nas nádegas do indivíduo, no orifício, e aí esse indivíduo era morto pela dor. Ou senão ele era queimado vivo em uma fogueira. Então o Tribunal de Santo Ofício, chamado de Inquisição, não teve santo ofício de nada. Está entendendo? A Igreja Católica, ela fez isso, né, para manter sua hegemonia na Idade Média, para que os indivíduos, por meio do medo, né, por meio do medo e da excomungar, vamos dizer, excomunhar não, excomungar, esses indivíduos ficassem com medo de perder a salvação, com medo de ser penalizado pelos pecados, eles não saíssem da Igreja Católica, da Igreja Cristã Católica, né? Então, o que a gente pode configurar como heresia? Heresia, que vocês vão observar no livro de vocês, na página 192 e 338, que é a mesma, é o seguinte: heresia é doutrina ou prática que não está de acordo com os dogmas da Igreja Católica, ou seja, tudo que não está em acordo com a Igreja Católica e os dogmas da Igreja Católica e como os líderes religiosos interpretavam é heresia. O que é paganismo, certo? Paganismo é um conjunto de crenças, que você também vai observar na página 192, consideradas falsas pelos teólogos cristãos da época moderna, como os antigos cultos greco-romano e germânico. Houve um período, pessoal, também, que o Tribunal de Santo Ofício começaram a perseguir as mulheres. Elas eram acusadas de praticarem rituais mágicas religiosas, como bruxaria e feitiçaria. E naquela época da Europa, podemos dizer assim, a Europa sofria guerras, fomes e também doenças. E muitos desses males eram atribuídos às bruxarias que as mulheres faziam. Veja só, chegou um período da Inquisição, que é o seguinte: como eu falei, alguns títulos de papa, eles foram comprados. E muitos papas, eles pegavam mulheres à força e a estupravam. Isso aconteceu, entende? E aí, quando essa mulher que era estuprada, ela ia reclamar às autoridades acima daquele líder religioso que a estuprou, esse líder religioso, ou a própria igreja em conluio, eles acusavam aquela mulher de bruxaria. Então, você observa que esse período específico da história foi extremamente tenebroso. E por que tenebroso? Porque, de fato, houve muitas mortes injustas, houve tortura, houve estupro, houve situações de grande extremo por conta da fé e por conta do poder que a igreja exercia naquele período na sociedade, certo? E aí a igreja cometeu diversas mortes, né? E, por exemplo, naquele período da Idade Média existia o que a gente chama hoje a gente chama da religião Wicca. A religião Wicca, ela tem as influências pagãs, certo? Elas têm a influência pagãs. Só que
a Wicca, que hoje é chamada de Wicca, elas são consideradas bruxas. Mas a bruxaria não é nada negativo se a gente for analisar isso historicamente, certo? São rituais. Dentro da Igreja Católica eram feitos rituais que também utilizavam magia. No grupo das Wicca, no caso das bruxas, também é utilizado magia da mesma forma. Só que membros do alto clero da Igreja Católica, eles começaram de fato a punir essas mulheres, porque muitas dessas mulheres eram estupradas pelos próprios líderes religiosos da Igreja Católica. E aí, para justificar o aterrônio que muitos desses indivíduos faziam contra as próprias mulheres, eles acusavam essas mulheres de bruxaria. Entende? Mas existia um ponto primordial, que era o seguinte: tudo que era contra os dogmas da Igreja Católica era considerado pagão e heresia. Então, assim, a fé, nesse momento especificamente da história, ela se misturou com a política, com a questão dos interesses sociais, com o ditatorialismo, com o totalitarismo muito evidente. Entende? Então, eu tenho que evidenciar isso. Muitas mulheres que tinham seus filhos, por exemplo, e que queriam batizar o seu filho que não fosse pela Igreja Católica, era acusada também de bruxaria, ou de apóstata da fé. Está entendendo o que acontece? Essa criança que era batizada por essa mulher, que era acusada de bruxaria, de herege, de pagã, a criança era morta pela própria igreja e a mulher também era morta pela própria igreja. Vocês entendem o tamanho do problema que foi o período da Idade Média e do Tribunal do Santo Ofício, chamado de Inquisição? Também houve muita intolerância, não só dos líderes da igreja protestante, mas também intolerância nas regiões protestantes. Foram até criados órgãos oficiais, para vocês terem ideia, que sistematizavam as perseguições a pessoas de outras religiões que não fossem protestantes. A Igreja Católica, para manter o poder, ela começou a acusar todo mundo de heresia que não seguisse o dogma católico. Após o protestantismo ganhar uma popularidade, porque começou a bater de frente com as ideias católicas, certo? Eles também criaram, digamos, um santo ofício em escala menor, mas criaram um santo ofício, ou seja, começaram a perseguir pessoas que não seguiam até então os dogmas protestantes. E na Alemanha ocorreu esse tipo de coisa, certo? Nos Estados Unidos ocorreu esse tipo de coisa. Na colônia da Inglaterra ocorreu esse tipo de coisa. Então, da mesma forma que aconteceu a perseguição da Igreja Católica às mulheres, os protestantes também fizeram um pequeno, menor e menos escala, um tribunal de santo ofício e perseguiu, certo, quem não seguisse os dogmas do protestantismo, que era, de certa forma, um grupo que tinha se separado da Igreja Católica por conta de corrupção, por conta especificamente de má interpretações bíblicas e também o extremismo religioso. E aí, as mulheres também continuaram sendo acusadas de bruxaria e torturadas, inclusive pelos próprios protestantes. Então esse período aí foi bem complicado, pessoal. Não foi só a Igreja Católica especificamente que, de fato, perseguiu outras religiões, perseguiu pensadores humanistas e racionais, perseguiu pessoas simples, não. Os protestantes também criaram, a partir do momento que ganharam projeção, um pequeno tribunal de santo ofício também, eles perseguiram as mulheres e perseguiu quem não seguisse os dogmas até então criado por esse, digamos, dessa reforma religiosa que aconteceu, que se iniciou e aconteceu por Martinho Lutero. Então, eles também começaram a perseguir, em escala menor, evidente, pessoas que não aderissem aos dogmas da Igreja Protestante. Então, assim, houve perseguição de todas as formas e, de fato, muitos, inclusive humanistas, pessoas que colocavam a razão como ponto cerne, foram mortos, inclusive. Cientistas, pensadores foram mortos pela própria Igreja Católica. Não é à toa que o Papa, certo, no século XX, ele pediu perdão em nome da Igreja Católica pelas mortes que a Igreja Católica cometeu contra a humanidade. Entende? Então, isso aqui foi o que a gente chama, né, de contra-reforma que aconteceu no período da Idade Média e as reformas religiosas até então, pessoal. Essas reformas religiosas foram um período especificamente tenebroso da história da humanidade, porque muitas pessoas foram mortas em nome da fé. Esse assunto que eu estou abordando para todos vocês é um assunto de grande importância. Eu espero que vocês assistam e depois, na hora da prova, depois de assistir, vocês possam fazer uma prova tranquila, de tranquilidade, né, de equilíbrio, e que o resultado seja proveitoso para todos vocês. Tá bom, pessoal?
Aqui fica o abraço, professor Rafael Nascimento. Esse assunto que eu estou abordando com vocês nesse vídeo é reformas religiosas, contra-reforma, Tribunal de Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, os revolucionários, Martin Lutero, João Calvino, Henrique VIII, certo? E esse assunto vai estar assim na prova, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento a todos vocês aí. E vamos seguir firme e forte.